Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Bem-vindos de volta, tá? Vamos trazer aqui um comentário sobre nossa análise semanal. Vamos trazer um comentário sempre que possível, diário, para vocês estarem vendo como é o processo, tá bom? Então ontem, para quem não acompanhou, eu lancei um vídeo fazendo as minhas marcações de possíveis operações para o Euro USD e atrelado a ele também, já que eu sei que o GBP USD é correlato a ele, eu posso também estar considerando a mesma marcação para o Euro USD, levando em conta o GBP USD também. Perfeito? Então o que é que acontece? Ontem a gente abriu, viu todo o calendário econômico, fez os traçamentos do último mês, marcou os PWHs, PMHs, PWLs, PML, tá? E nós verificamos alguns cenários para essa semana possíveis, tá bom? Lembrando que o algoritmo, dentre tantas as coisas que ele faz, uma das é captura de liquidez. Então, essa semana eu adentrei com a abordagem no mercado financeiro, visando os pontos de liquidez que estavam em aberto para essa semana. O que é isso, David? Os pontos de liquidez que ficaram em aberto da semana passada para o preço estar indo buscar nessa semana. Lembrando que o Michael sempre fala que o algoritmo ele é baseado, ou o mercado ele é baseado em tempo e preço. Acima de tudo, advém o tempo. Então, na abertura, no soar dos sinos da abertura para os mercados, o mais importante vai ser estar encaixando o tempo, tá? E logo depois o preço. Mas dentre um dos comportamentais que o preço ele tende a fazer, que eu me amarro muito, que eu fico abismado com a quantidade de vezes que isso acontece, é a consequência de quando o preço trabalha acima de um buy side liquidity ou quando ele trabalha logo abaixo de um sell side liquidity. Eu fico impressionado com isso. Então ontem eu fiz a abertura do mercado Forex mapeando junto com vocês, tá? Mapeando junto com vocês. Só para não dizer que é mentira, tem o vídeo já relatado, tá? E eu tenho também as minhas marcações, tá? Temos aqui bem as marcações que eu levei em consideração com vocês, ó. As nossas marcações. Deixa eu colocar numa hora. Tá aqui nossas marcações que a gente fez ontem, tudinho certinho, tá? E comentei com vocês, ó. Eu tenho um nível de PWL aqui. Tenho um nível de PWL, tá? E tenho níveis de relativo equal lows, mais ou menos por aqui também. Fora isso, eu marquei alguns níveis de liquidez que ficaram da semana passada. Reparem, aqui está a semana passada. Nível de swing low. Além de ser um nível de swing low, repare que tem um fundinho de uma vela aqui. Uma mínima de uma vela alinhada com essa vela aqui, ó. Que é o que o Michael chama de equal low, tá? É o que o Michael chama de equal low. Mas o ponto principal é esse swing low aqui. Quem não sabe o que é swing low, pessoal? Swing low é a oscilação mínima. É um padrãozinho gráfico que eu venho abordando há mais ou menos 8 meses, passando para vocês como é que ele trabalha, como é que ele funciona, tá? Então, quando isso aqui foi marcado no vídeo de ontem, tá? Quando isso aqui foi marcado no vídeo de ontem, marquei todos esses níveis aqui. Só que eu esqueci de marcar um nível. Foi justamente esse nível aqui, ó. Gráfico de 1 hora, um relativo equal high aqui, ó. O único que eu esqueci de marcar ontem, tá? Equal high. Mas isso aqui não tem diferença nenhuma. Águas passadas não movem moinho. Mas o que é que eu quero trazer de ensinamento para vocês, tá? O que é que eu quero trazer de ensinamento para vocês sobre a questão do ataque da liquidez, tá? O preço ele tende a estar se movendo para onde a liquidez está. Então eu tinha tracejado junto com vocês esses níveis, tá? Esses níveis de liquidez
tinha tracejado junto com vocês na aula de ontem, no vídeo de ontem. E eu comentei, eu acho bacana minha análise. Ou eu vim atacar essas liquidez aqui abaixo junto com o IPDA, ou eu atacar essas liquidez aqui em cima junto com o IPDA. Ou eu espero o preço atacar esses níveis, tá? Tá tudo no vídeo que eu lancei ontem. Ou eu espero o preço atacar toda essa liquidez para então me posicionar. São duas possibilidades. Ou eu venho atacando a liquidez junto com o IPDA, ou eu espero o IPDA atacar para depois eu me posicionar, tá bom? Hoje basicamente, daria muito bem, mas muito lindo para você fazer diversas operações no gráfico do euro, tanto do GBP/USD também, tá bom? Só para vocês relembrarem aqui das nossas marcações. Eu vou fazer toda uma leitura logo depois, claro, do que aconteceu, em um gráfico limpo, mas está aqui, a atualização do desenho que a gente passou ontem e das informações que eu passei para vocês. Eu falei para vocês, aqui eu tenho níveis de liquidez de semana passada, aqui eu tenho um swing low. Esse swing low aqui, justamente, é um dos tais que eu marquei na aula de ontem, tá? Não marquei esse swing high aqui, mas marquei essa oscilação mínima aqui, tá? E reparem que o preço vem atacar justamente ele. Então você pode estar vindo junto com o IPDA atacar essa liquidez. Ou seja, você pode vir estar trabalhando vendido durante todo esse mercado, tá bom? Você pode estar trabalhando vendido durante todo esse mercado. Quando ele chegar abaixo desses níveis aqui, você pode esperar um SMR. O que é o SMR, David? Smart Money Reversão. Para só então você procurar uma medida de compra, tá? Enquanto ele não trabalhar um SMR aqui abaixo desses níveis de liquidez, que você pode ver e observar que temos muito mais níveis de liquidez aqui, tá? Muito mais níveis de liquidez aqui. Você pode ver que, enquanto ele não trabalhar abaixo desses níveis, ou enquanto ele trabalha embaixo desses níveis, enquanto ele não fizer um SMR, cara, não tem por que você está procurando por compra, tá? Não tem por que você está procurando por compra. Então, vamos adentrar um gráfico limpo e vocês vão ver, tá? Vocês vão ver o que é que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui o EURUSD. Vou deixar esse gráfico aqui no lado, só para vocês verem, basicamente terem referência dele. Tá? Tá bem aqui. 1 hora. Reparem lá que eu tenho níveis de swing low aqui, níveis de swing low aqui demarcado. Liquidez inicial, e eu tenho uma abertura da semana sendo bem aqui. Reparem como na abertura dessa semana o preço vem trabalhar acima de um relativo equal high, ficou um pouquinho feio o relativo equal high aqui nesse gráfico do forex.com, mas o gráfico aqui ficou um pouquinho mais bonitinho, tá? Mas enfim, aqui é um ponto de liquidez. Reparem como ao soar o sino da abertura semanal, tá? O gráfico ele automaticamente vem correr acima de equal highs. O que é que tem aqui acima desse equal highs, David? Buy, side liquidity, buy side liquidity. Aqui acima temos níveis de buy side liquidity, tá, pessoal? Visando isso, eu sei que a Killzone da Ásia ela tem dois comportamentos: ou ela acumula, ou ela toma o comportamento do extremo oposto do candle, ou seja, o topo é o fundo do candle, mais ou menos ali. E o que é que acontece aqui? Você vê nitidamente aqui o zona da Ásia aqui, por volta das 8, 9 horas, ele tomando liquidez na buy side liquidity, tá? No BSL. Quando isso acontece, o que é que eu faço, David? Você vai lá num 1 minuto, 15 minutos,
enfim, o tempo gráfico que você tende a estar acostumando a operar, e você procura por um SMR. Vamos lá, SMR. O que é SMR, David? É as duas modalidades como o mercado ele tende a estar girando, pessoal. Ou ele gira em um break block, ou ele gira em uma divergência SMT acima de níveis de liquidez ou níveis chaves, como o Michael ele ensina, tá? Acima de níveis de liquidez ou acima de níveis chaves, tá bom? Reparem como eu tenho um break acontecendo bem aqui, ó. Eu tenho um topo, o topo um pouquinho mais alto. Deixa eu aumentar isso daqui para que vocês possam ver com mais clareza. Transparência. Eu tenho o topo um pouquinho mais alto, então esse fundo intermediário aqui é o que caracteriza mais ou menos ali o meu breaker, tá? Então essa minha região aqui, eu posso estar procurando gatilhos de venda. Gatilhos de venda. Aonde? Nesse equilíbrio prêmio, tá? Nesse equilíbrio prêmio aqui, repara. Primeira questão, tá? Primeira questão. O preço veio a trabalhar acima de quê? Acima de um nível de equal highs. O que é que tem acima de um nível de equal highs? Buy side liquidity, tá? Liquidez disponível por parte dos compradores, ou seja, tem um absurdo de gente querendo comprar aqui. Ordens paradas, o que o Michael chama de água parada para o tubarão atacar. Tem um monte de água parada aqui, tá? Então, o IPDA, ele teve o preço de abertura dele aqui. Repara como ele começa a se movimentar, vem trabalhando acima disso daqui, ó. Repara que quando ele trabalha acima disso daqui, ele não fecha abaixo desse swing low. Ele volta a trabalhar um pouquinho mais abaixo, ó. Um pouquinho mais acima aqui. Então ele vem e trabalha abaixo desse swing low aqui. Confere? Confere. Então, a partir daqui, já fica bacana você estar procurando mais ou menos por uma venda. Dentro de onde? Desse nível aqui, ó. Desse nível aqui, fica bacana você estar procurando um nível de venda. Pô, David, bacana. Eu vi um swing high sendo formado aqui, confirmou na quarta vela, mas já confirmou aonde? Já confirmou em um nível de desconto. Não fica bacana você estar fazendo uma venda aqui. Então o preço volta, confirma um swing high aqui, em um nível caro. Olha como fica interessante você estar fazendo uma venda aqui. Paga mais ou menos ali um 3 para 1. Entende? Fica bacana você estar fazendo uma venda aqui. Primeiro ponto. Lembrando que para atacar essas liquidez aqui, ó. Essas duas liquidez aqui e essa terceira liquidez aqui. Quando o preço começou a trabalhar acima desse nível de liquidez e começou a mostrar SMR, Smart Money Reversão, você já tem que estar avisando essas próximas liquidez aqui, ó. O preço acabou de atacar uma liquidez. Qual é o próximo ponto de liquidez que ele tem? Tem esse outro aqui, tá? Marquei com vocês essas liquidez aqui ontem. Não marquei essa, tá? Não marquei essa, passou batido, mas olha como ele vem trabalhar. Olha como o princípio é o mesmo. Então ele vem, quebra esse nível de swing low, vocês podem estar traçando a fibra de vocês de onde? Daqui até aqui. Olha como o preço vem até patamar caro, forma um swing high bem aqui. Vocês colocam o stop de vocês aqui, depois da formação do swing high. 5 para 1. Isso aqui é porque eu não estou nem colocando em fibra de expansão, pessoal. Nem estou colocando para ir buscar outros níveis de liquidez mais abaixo, ó, como por exemplo, o primeiro nível de liquidez que eu tenho, ele está aqui, ó, tá? Ele está bem aqui, ó. Então eu posso trazer minha primeira operação, essa ou essa daqui, para esse nível aqui, ó, tá? E olha como o preço, ele vai lá tranquilamente, tá? Ele vai lá tranquilamente. Pô, David, eu perdi essa operação aqui. Eu não consegui me posicionar nessa operação. O que é que eu posso estar fazendo? O que é que eu posso estar trabalhando para adentrar nessa operação para ir atacar esses outros níveis de liquidez? Simples. Você vai adentrar junto do IPDA para o IPDA e atacar o próximo nível de liquidez. Como? Se eu já perdi basicamente o SMR que aconteceu lá em cima, tudinho, não se preocupem, não se preocupem, eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem comigo e reparem comigo uma coisa.
o preço ele vem quebrando swing low. Ó, o preço quebrou um swing low aqui, o preço quebrou um swing low aqui, tá? Deixa eu colocar um zoom máximo aqui, que é para vocês poderem entender melhor, tirar isso aqui também. Pronto, bacana. Reparem comigo como ele perde um swing low aqui, perde um swing low aqui. A partir daqui eu já posso traçar uma fibo daqui até próximos níveis. Opa, aqui, bacana. Mas aqui não voltou até patamar caro, David. E agora? Não tem problema. Você pode traçar uma daqui até aqui. E a partir daqui, esse range ele continua. Mas eu tenho um novo range aqui. Eu posso traçar uma Fibonacci daqui até aqui. Então, olha como o preço vem a patamar caro e você pode se posicionar novamente para venda. Então, o preço vai e cai. Tá? Vai e cai. E assim ele vai se repetindo imensuráveis vezes. Tá? Imensuráveis vezes. Olha como ele quebra swing low aqui. Olha como ele quebra swing low por aqui. Olha como ele quebra swing low por aqui. E tudo isso te dá gatilhos e oportunidades. Então vocês reparam que o preço na Qzone da Ásia, que ela comporta de 8 à meia-noite, ele foi quebrando swing lows. Foi quebrando swing lows, dando oportunidade. As duas melhores foram esse swing low e esse swing low, tá? Os dois melhores esse swing low. Mas aqui eu tive oportunidade, ou vocês tiveram a oportunidade de reentrar, aqui vocês tiveram a oportunidade de reentrar, aqui também outra oportunidade de reentrar, e aqui também outra oportunidade de reentrar, tá? Passou isso de mais ou menos meia-noite até 1 da manhã, é um período de tempo, entre aspas, morto. É um período de tempo, entre aspas, meio que morto, tá? Onde mais ou menos ali o preço entra em meio que um estado de loucura, consolidação, enfim. Quando chega a 1 hora da manhã, é onde a gente conhece que o Michael fala sobre a Qzone de Londres. Reparem como, primeira questão, eu tenho Ásia de 8, aqui ó, 8 até meia-noite. Vamos verificar onde é que está a mínima da Ásia e a máxima da Ásia. Está bem nesse rangezinho aqui de negociação, tá? Mínima e máxima da Ásia. Tá aqui, tá? Tá bem aqui. O preço já tinha vindo trabalhar aqui mais ou menos na Qzone da Ásia, acima desse nível de liquidez e começou a entregar. Aqui, primeira informação que eu tenho da Qzone da Ásia, quem vai operar Londres, é que a Ásia não teve um perfil de consolidação, que é o perfil que o Michael fala que na maioria das vezes ela acontece. É um range mais lateral da Ásia. Você vê que a Ásia tomou um direcional baixista, tá? Tomou um direcional baixista. Dito isso, você já começa a observar o quê? Que para esse dia aqui, que é o dia 9, o preço poderia estar vindo atacar essas liquidez. Então o que é que você iria fazer? Iria estar de olho em oportunidades de venda a partir de Londres, tá? Liquidez demarcada aqui e aqui. Essa setinha aqui significa o quê? No meu ponto de vista, no meu raciocínio lógico aqui de operação e de marcação, é que eu posso estar atacando o preço e posso estar procurando possíveis SMRs abaixo dessas zonas, para então vir atacar o preço do outro lado. Basicamente é isso que eu penso, tá? É isso que eu penso, que eu tenho em mente. Então, abriu Londres aqui, ó, abriu Londres aqui, mais ou menos, você já tem o quê? Você já tem outra oportunidade de reentrada, ó. Quebrou o swing low, tem o swing high aqui e o swing low aqui. Se você traça a sua FIBO, vamos ver se dá para você estar adentrando a patamares caros. Opa, dá para você estar adentrando a patamares caros. Aí o preço começa a entregar, né? O preço começa a entregar. Aí você vê, ele deixa um primeiro Fair Value Gap, que é o famoso Common Gap. O preço tá nem aí, ó. Não deu nem tchum. Nem tchum para ele, nem tchum. Aí vem o segundo Fair Value Gap. O preço vem,
dá uma faísquinha. Você pode reentrar nele aqui, ó. Você perdeu essa entrada aqui. Deixou o primeiro Fair Value Gap, deixou outro Fair Value Gap, deu um beijinho nele, você pode reentrar. Deixou outro Fair Value Gap. Deixou. Deu um beijinho nele aqui, você pode reentrar com stops aqui acima, stops aqui acima. Nessas reentradas. E você repara aqui. O preço quebrou o swing low aqui, ó. Então eu posso traçar uma fibra daqui pra cá. Olha lá. Daqui pra cá. Posso reentrar aqui. O preço veio, expandiu, quebrando o quê? Quebrando novamente o swing low. Quebrando novamente o swing low. Olha lá, como ele quebra esse swing low aqui. Então eu traço minha fibra de onde? Desse swing high até esse swing low. Oh my God. Patamar caro. O preço deixou o Fair Value Gaps. Logo isso aqui fica sendo um bloco de ordem bacana de se operar. 50%. Veja como o preço respeita o nível de 50% dele e vrau, continua a entrega para queda. Ou quebrou outro swing low aqui. Posso traçar minha fibra desse swing high até esse swing low? Posso. Opa. Patamar caro, Fair Value Gap, tudo isso aqui fica sendo um bloco de ordem, tá? Você pode colocar a sua entrada aqui, nesse início aqui de bloco de ordem no corpo, stop um pouquinho mais aqui acima desse Fair Value Gap, ou acima desse Fair Value Gap, o preço vai lá e expande. O preço vem, deixa eu só deixar as marcações aqui, né? Para vocês terem uma noção. O preço vem, quebra outro swing low. Ó, quebra outro swing low. O que é que eu posso fazer? Minha fibra daqui até aqui. Daqui até aqui. Vem até patamar caro? Vem até patamar caro. Com Fair Value Gap ainda. Que é o famoso BPR. Certinho. Vai lá e entrega para queda. Quebrou outro swing low. Não é possível que ele vai voltar a patamar caro de novo e vai entregar para queda novamente. Pois é, amigos. Ele voltou a patamar caro novamente em uma região de bloco e entregou na queda novamente. Claro, aqui é uma zona morta. A partir das 5 da manhã encerra-se aqui o Zone de Londres, mas o Michael ele mesmo confirma algumas vezes e comenta algumas vezes, você não vai estar apoiado pelo fator tempo aqui, tá? Você não vai estar apoiado pelo fator tempo, só pelo fator preço. Se você quiser pegar uma operação aqui, por sua conta risco, mas o quesito preço está alinhado, só não o quesito tempo, tá bom? Mas vamos lá, continuando. O preço vem, quebra novamente o que? Um swing low. São esses swing lows aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui bacana. Quebra esse swing lows. Deixa esse swing high. Não é possível que eu possa traçar uma fibra daqui até o... Pode. Pode. Pode sim. Olha como deu uma oportunidade boa de venda aqui. Eu particularmente peguei essa compra aqui, ó. Peguei essa compra aqui, visando o preço voltar até esses patamares caros para poder reentrar em uma venda. Tá? Para poder reentrar em uma venda. Mas olha como ele perdurou nesse range caro, nesse equilíbrio premium. Olha quantas vezes você teve a oportunidade de adentrar na venda só hoje. Vamos lá. No caso, a iniciar de ontem, né? Desde que a gente fez as nossas marcações das liquidez para ser atacada na parte inferior do gráfico, nas partes de liquidez de sell side liquidity. Após o preço atacar essa buy side liquidity, vamos lá, uma oportunidade clarinha aqui, duas, tá?
3 oportunidades, 4 se você quiser se adentrar aqui em níveis de Fair Value Gap, 5, 6, 7, só levando o fator tempo. Ó. Fator tempo aqui eu tenho 7. Uma fora do fator tempo, 8, tá? 8, 9, 10 oportunidades de operação vendidas, tá? Para atacar a liquidez. Logo após o preço atacar a liquidez, eu tive algumas oportunidades de quê? De entrar comprado, como por exemplo aqui, eu consegui adentrar uma compra aqui, visando o quê? Essa quebra de swing high aqui, ó, para voltar o preço a patamar caro. Consegui pegar bacana esse scalperzinho aqui para patamar caro, tá? Essa aqui eu não consegui pegar a venda, mas eu peguei a compra aqui no euro e no GBP, tá? No euro e no GBP eu peguei essa compra aqui. Ele voltou concomitantemente a patamar caro, tá? Voltou concomitantemente a patamar caro. Já era um horário que não é bacana, que você tá operando Forex, 1h da tarde ali mais ou menos, mas o Michael fala que a Q-Zone da tarde, a Q-Zone de Londres Close, você pode, se estiver com alguma operação, ou se você quiser pegar alguma operação ali ainda, mais ou menos, é bacana você ir ver até 2h da tarde. Se você for partir desse pressuposto, até as 2 da tarde, daria para você ter pego essa oportunidade de venda aqui, tá? Por que 2 da tarde, David? Porque a partir das 2 da tarde é onde se inicia o Central Bank de Liu Yang, o famoso CBDR, tá bom? Então veja só. Nossas marcações ontem, tá? Nossas marcações ontem estão bem aqui. Continuam, se vocês quiserem, vão lá no vídeo passado e vejam, tá? Continua aí. Partindo desse pressuposto, em tudo que eu já venho ensinando aqui para vocês, olha como esse dia de hoje é extremamente lucrativo. Se você pega uma operação de ontem e segura até agora, 57 pips. Se você pega uma operação na segunda bacana, que ficaria legal ali, mais ou menos aqui, ou você consegue se posicionar aqui. A gente tem 52, 47, 41, 37, 35, 32, 29, 24, 17 e 20 pips. Vejam só o tanto de possibilidades que vocês teriam de estarem adentrando no mercado financeiro em uma visão correta. Em uma visão correta. Da forma ICT da coisa. Da forma ICT da coisa. Do jeito que o Michael ensina. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oportunidades. Fora as oportunidades de compra, que não era o caso, mas se você quisesse pegar, já que a gente está no mercado financeiro e essa análise é uma análise qualitativa, não é resultados de anúncios, de notícias de alto impacto, não são indicadores, não são análises quânticas, são análises qualitativas. Tá? Então, se vocês quiserem pegar uma compra, poderia. Mas sabendo que por risco a conta, tá? Visão totalmente baixista a partir da Q-Zone de ontem. Londres totalmente baixista. O Michael ensina que New York tende a dar continuidade ao que Londres fez, se você pegar desse pressuposto. Um dos comportamentais de New York, né, é dar continuidade ao que Londres fez. Você pode ver justamente nos níveis ali de prêmio e desconto para regiões de venda, deu muito bacana, ó. Muito bacana, tá bom? Então, tamo junto, pessoal. Primeiro comentário aí sobre a minha análise de ontem é esse. Valeu, forte abraço aí para vocês. Valeu, tchau, tchau.